Oi, pessoal, meu nome é Carol Silva e no Inspira Mãe de hoje tem dores que não começam no corpo, mas começam na alma. E tem momentos que a gente precisa amadurecer e perceber que a gente não tem que cuidar de uma vida inteira. E hoje, não vou me delongar muito por aqui, eu tô com uma pessoa muito especial. Polly, muito obrigada por você ter vindo hoje. Imagina, Polly, conta pra Carol. gente como é que começou isso, essa parte toda, essas dores. Obrigada, Carol. Menina, que história, né? Sou mãe de gêmeos. E durante a minha vida, eu hoje estou com 42 anos, eu, como qualquer pessoa, vive ali as suas amarras, né? Durante ali a sua história de vida. Mas existem alguns pontos de corte na nossa vida, né? Seja algumas formações, algumas mudanças de locais que a gente, né, está, e às vezes ser mãe, né, ser mãe também são ciclos que se iniciam na vida que fala: "Cara, eu preciso fazer algumas mudanças de ciclo", de coisas que ficam impressas em nós e que a gente sabe que nos impede de seguir libertos, né. E eu fui entender um pouquinho mais sobre a alma, assim, em um dado momento da minha vida, e eu vi o quanto é necessário a gente esvaziar esse potinho aí quando ele tá cheio de coisas que podem te impedir de ser feliz em coisas da sua vida. Que momento que você percebeu isso? Foi antes ou depois da maternidade? Como é que era antes da maternidade? Você já tinha olhado pra alma antes ou foi o pós-maternidade? Então, eu sempre eu quando eu vou refletindo sobre a minha história, eu vejo que eu fiz buscas incansáveis sobre isso. De momentos que eu falo: "Gente, por que que eu tô sentindo uma angústia?" Ou por que certas coisas não andam. Mas eu não fazia ideia o que que era a alma. Eu vivia numa busca ali para cuidar do corpo, queria ser magra, nunca fui, e era uma dor também. Então, assim, tentando ali preencher buracos que nem eu mesma entendia, né. E aí quando eu me tornei mãe, aí a vida é um desafio, né. Porque além de nós mesmos, nós temos que cuidar ali de 2, no meu caso, 2 pessoinhas que vão depender de nós, né, para que eles sejam formados. E aí você fala: "Não, não tô dando conta disso, não tô dando conta". E aí nessa busca, eu entendi um pouco do que é o corpo, a alma e o espírito. É um tripé que a gente precisa alinhar na vida. Sim. Então, assim, durante a vida eu buscando muito ali a parte de espiritualidade e muito conexa com Deus, mas eu via que é como se o meu potinho tivesse tão cheio que aquela presença de Deus não permanecia. Uhum. Então eu fiz um movimento, assim, profundo ali em terapias, nessa parte espiritual também, mas a terapia foi muito direcional para mim. E aí, em consequência disso, entendendo o que que era aquela alma que não estava aguentando tantas coisas, eu consegui esvaziar muitas coisas, né, muitas coisas já não faziam mais parte da minha história, eu não permitia mais muitas coisas que se repetiam durante a minha vida. E aí, o meu físico, né, então aquele corpo que eu ficava lutando para cuidar, 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 e eu nunca estava feliz. Aí ele veio, assim, de uma forma muito leve, o espiritual se conectou num momento muito, muito, assim, importante para mim, e aí eu fui tratando essa alma. E aí eu tenho escolhido, todos os dias, gente, eu tenho escolhido, encher essa alma de coisas que realmente vão fazer a minha história ser uma história feliz e leve. E para isso, né, acho que isso leva, assim, a vida dos meus filhos para esse lugar. Sim. Olha, como é que foi esse processo com os meninos? Desde quando eles nasceram, você já estava num processo, né, de olhar muito pra dentro, mas como é que foi com eles e com a chegada deles? Então, gente, meus filhos foi um grande desafio, porque eu fui uma mulher que não tive filho natural, assim, de forma fluida. Eu fiquei muitos anos sem entender por que que eu não engravidava. Aquela coisa assim: "Ah, vou parar de tomar remédio, vou deixar a vida acontecer e Deus fazer do jeito que Ele quiser". E meu marido ali muito angustiado, sofrido com aquilo. Ele ama muito criança, não que eu não amasse,
mas eu acho que era mais desconexa disso. Sim. E aí, até um dia eu encontrei uma médica, assim, que ela era uma doçura, assim, de vida, e aí ela, vamos ver o que tá acontecendo, vamos investigar, e não encontraram nada. Então ela me deu o diagnóstico, seu caso é uma infertilidade sem causa aparente. Mas por Que serem loucura. muitos anos, é Sim. uma loucura, né? É. Não tinha nome, assim, é muito angustiante não ter nome, né, as nossas questões. E aí, ela falou, vamos fazer a FIV, porque pelo tempo, pela sua idade, eu tava com 32 anos. E aí, gente, foi uma bênção, porque as mães que fazem FIV, elas sofrem muito, né? E é um processo hormonal, que você toma ali um boom de hormônios, e né, aí nessa jornada pode ou não pode dar certo por N motivos, e o meu processo foi fluindo muito bem. Então eu tive a gente gerou ali 6 embriões, e no dia da implantação eu tinha 3 embriões viáveis. E aí ela me disse, eu vou colocar os 2 melhores. No dia seguinte, o terceiro, que ficou lá no laboratório, não desenvolveu. Então eu só tinha os 2, aqui no meu útero. E aí os 2, eles se tornaram o Felipe e o Miguel. Que bonitinho! Com 15 dias eu já senti uma dorzinha no peito, que eu falei, gente, eu nunca tive essa dor. E aí eu trabalhava já na área da saúde e ela falou, não faça exame antes para você não se frustrar. Eu não aguentei, fiz o exame e veio positivo. Antes do quê? Antes de um tempo, de uma janela que para que realmente fosse detectado o HCG e tal. Mas eu fiz assim, com 15 dias já deu positivo. Nossa, que bênção. Foi uma bênção, gente. E hoje, eu olho assim e falo, gente, eles foram escolhidos, né? Deus tem reafirmado todos os dias para mim. O Felipe e o Miguel foi separado para você. Foi o sonho de Deus para mim. Então, não foi tão simples assim, né? Porque aí eu engravidei, eu vi que eram 2, eu queria muito, mas é um susto, né? E aí, você vai viver o processo da gestação, que é assim, gemelar é bem desafiador. E eu tive um problema no colo do útero, num dado momento, assim, da gravidez, e aí eu tive que ficar de repouso. Eu não podia levantar da cama. E aí a minha médica falou, se você levantar, eu vou te internar. Gente, aí o meu colo abriu, e aí eles colocaram um pressário, que era uma espécie de diafragma para o colo ficar firminho, assim, segurar. E, gente, eu só ia no banheiro, fazia xixi, voltava, botei a cama na sala, quase não andava, então foi bem desafiador. Eu lembro que com 34 semanas eu já estava prestes a ganhar. Eu falei com a minha mãe, eu preciso ir para o hospital, e se eu não ganhar hoje, eu vou rolar naquele hospital até esses meninos saírem. Então, assim, eu não romantizo muito a gestação, porque ela realmente foi bem desafiadora. E aí nasceram os meninos. Naquele dia do nascimento, gente, eu já estava há dias sem dormir, né? Há 2 meses, no mínimo, assim. E aí eles foram para o CTI, porque eles eram bem a termos e eles nasceram com umas questões pulmonares e tal. E aí eles estavam bem, mas no CTI. E aí naquela noite eu dormi. Gente, pensa o sono dos justos. Imagina. Ai, cara, eles colocaram uma sonda, eu não levantei pra fazer xixi. Eu falei, ai, meu Deus, uma noite dormida. A noite na vida da mãe de sono. Aí eu falei, gente, mas isso aqui foi um presente de Deus pra mim. E aí, assim, e te confesso que eles ficaram 12 dias no UTI. E realmente é bem desafiador, mas eu vi como um cuidado de Deus comigo. Porque eu tive que ir pra casa, os 2 ficaram. Mas eu não estava dando conta, o meu físico estava tão cansado que eu não ia dar conta. E estar no CTI é muito legal, assim, quando você pensa nesse contexto. Você tem um monte de gente que te ensina um monte de coisa. Então, eu tive uma menina que me ensinou a desengasgar o menino, a pegada do peito, e a trocar, a dar o banho. Eu fiz um intensivo. Então, quando eu fui para casa com os 2, eu falei, nossa, eu tô muito mais descolada, assim. E eu segui muito assim, sabe? Muito descolada. Eu acho que quem é mãe de gêmeos compartilha, porque você pega um, chegou alguém, você já dá o outro e fala assim, segura aí pra mim. Porque não dá, não dá. É muita coisa ao mesmo tempo. Cara, é muita coisa. Como eu já acho muita coisa ao mesmo tempo, imagina 2. Eu não sei te falar quando foi que eu levei esses meninos sozinha em algum lugar, porque demorou. Sério, olha. Era difícil, porque era um
um carrinho duplo, 2 bebê É muita confortos. coisa pra levar. Era muito Eu demorei a desafio. sair de casa com o Benício também, tô imaginando com 2 deve ser muito É. mais complicado. E aí, assim, no início eu confesso, assim, que foi bem difícil pra mim, eu fiquei bem bugada, assim. Eu olhava para os meninos e falava: "Meu Deus, que vida que é essa? E Que agora? eu tô Não, arrumando? que eu tô arrumando?". E aí eu tinha muita ajuda, assim, muita ajuda, e é uma ajuda que te deixa até também muito cansada, porque você sai da sua rotina, né, e tal. Então eu tinha uma pessoa que ficava à noite que me ajudava, aí tinha minha mãe, tinha minha sogra, tinha todo mundo, assim. Uma super rede de apoio, né, Poli? Uma super rede que te cansa também, Sim. assim, que eu, né, sou extremamente grata, mas que fala: "Meu Deus, a vida vira ao avesso mesmo". E aí, nisso, os meninos estavam com 7 meses e eu estava bem, assim, abafada com tudo, e eu falei: "Ai, vou pra academia". E aí eu fui pra academia e voltei a trabalhar na época, eles estavam com 8 meses, e eu virei a doida da academia, a louca fitness. Então, assim, eu cuidei muito de mim naquele período. Eu tive um emagrecimento ali pós-gestação, que eu fiquei bem e tal. Mas hoje eu pensando naquilo tudo, eu olho assim, foi um refúgio, Sim. porque eu precisava de um respiro. E geralmente as mães elas ficam imersas ali naquele puerpério e naquele momento, que eu acho que é super normal. E eu acho que eu fui um pouquinho diferente, assim. E eu olhava, gente, eu custei muito conectar isso tudo, os 2, e aí tiveram os desafios, um deles era mais chorão, ele chorou muito até, assim, os 2 anos, e o outro era bem tranquilo. Aí eu lembro que né, quando era eu e meu marido, assim, ele pegava o que chorava mais, e eu falava com ele assim: "O meu já dormiu, e o seu?". E o dele nunca dormia. Ele chorava, chorava, chorava sem fim, assim. E aí a gente, enfim, foi seguindo, assim, e com o decorrer do tempo, assim, aí veio a pandemia, então, assim, foi bem difícil também essa parte, porque eu trabalhava em hospital e trabalhava com Covid, então tinha todas Nossa, essas Poli. questões, que eu chegava em casa muito, assim, apavorada, então eu tinha muito cuidado com eles e tal. Sim. E aí chegou um momento que os meninos, eles já estavam um pouquinho mais maiorzinho, assim, e aí eu naquela loucura que não respirava, de repente eu olhei para eles, eu comecei a respirar e comecei a ter um olhar diferente da minha história. E aí eu vi que um dos meninos, que é o Felipe, ele era mais desconectado comigo, conectou muito com o pai, acho que até devido a esse momento lá do chororô, e aí ele cuidou mais nessas fases. Então eu precisei fazer um momento de reconexão com ele, eu fiz uma terapia com ele em conjunto, pra gente se conectar em coisas que eram nossas, assim, e eu entendi que eu precisava desses momentos com cada um deles. Hoje, ele ainda tem um super apego com o pai, e o Miguel muito comigo, assim, mas hoje a gente se conecta de uma forma muito suave, assim, muito leve. E e aí, vou te falar que teve, né, nesse tempo, assim, que eu fui olhando para eles e foi fazendo muito sentido para mim. E aí, acho que eles tinham uns 2 anos e pouco para 3, eu olhei para eles um dia e falei: "Cara, como é que eu vivi sem esses meninos? Eu não lembro quem era eu não É uma lembro". loucura, né, Poli? Como é que pode? Então, assim, eu vejo que a minha vida foi um processo diferente, assim. Eu fui uma mulher que fez talvez um papel inverso, eu cuidei de mim e tal. Eh, e aí quando eu pude voltar, né, que a gente sempre vai estar naquele lugar ali, eu acho que Deus falou: "Gente, ela precisa entender agora", e eu entendi. Quando eu olhei para eles, assim, em certos momentos, eu falo: "Nossa". É. Quanto tempo mais ou menos, Poli, levou esse processo? Então, acho que depois dos 2 anos para 3 anos, assim, foi um tempo que eu fui virando muitas chaves, muitas, muitas chaves com a maternidade. Eu acho até que essa questão de eu ser descolada, de eu ser bem resolutiva com as coisas, assim, as pessoas antes falavam comigo assim, até escutei essa semana uma amiga minha falou: "Eu não te via mãe, porque você sempre tão preocupado com a beleza, com o corpo e tal". E aí eu falei com ela: "Você sabe que hoje eu olho pra eles, eu falo, eu nem sei quem eu era. E se a vida falasse comigo assim: 'Se você não tiver nada, mas se você tiver ele, tá tudo bem', tá tudo bem". Então eu fui sendo transformada num lugar que eu nem eu mesma sabia, sabe, assim, que existia.
E aí quando o tempo assim, né, foi passando ali, eu mais conexa ali com eles. Menina, foi ficando tão mágico tudo isso, essa relação. Foi mais leve, né? E aí, olha só, o que que a pessoa vira, né? Eu já olhava e falei, eu não vou mais pra essa academia, cara. Acho que eu vou deixar meus filhos. E eu era louca, sábado, domingo e tal. Nossa! Era uma coisa assim, surreal, nada a ver. E aí, gente, hoje assim, depois, né, que eu fui passando pelo processo, eu falo, jamais eu deixo eles. Eu tinha muito assim, mãe, fica aí, cuida aí pra mim, eu vou chegar mais tarde, eu vou isso, aquilo. Então, hoje, tudo que eu faço é sobre eles, né? Eu fui construindo isso de uma forma muito forte, muito forte. E hoje eu trabalho, o meu trabalho também, às vezes algumas boas vezes eu viajo, assim, deixo eles, e eles falam assim, mãe, você é obrigada aí, mãe? Oh, meu Deus. Eles já entraram dentro da mala. E falam, mãe, mas ninguém vai perceber que eu tô aqui. E aí... Eu fico quietinho. aí mãe, eu fico quietinho, só leva um adulto pra cuidar de mim no hotel. E aí eu olho, eu falo, gente, é todo o sentido da minha vida, da minha história. Assim, aí tem alguns cortes, né? A formatura deles foi uma coisa assim que eu chorava, gente. Eu falava, ai meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? É tão profundo olhar para eles, sabe? Saber que tudo agora somos nós que vamos mover ali na vidinha deles. É Semana verdade. passada foi Dia das Mães, e aí na escola fez nesse sábado agora. Gente, foi tão profundo e tão lindo. Eu olho para eles assim, eu chorei tanto, tanto, porque é tanta verdade naquela relação, sabe? Ansiosa por esses momentos. Ai, que você vai morrer. E vou te falar, eu já tive outros dias das mães na escola, mas esse ano, Foi mais especial, Paulo. esse ano O que você sentiu ele mais me diferente desse ano? derreteu. O meu coração palpitou, assim, eu olhava para eles e parece que o mundo parou. E aí ficou só a gente, porque eles cantaram na nossa frente, assim, das mães, na sala. E aí ele olhou para mim assim, e eu acho que eu chorei tanto, acho que foi a mãe que eu mais chorei. Que ele também, um deles fez assim, Fria, vai chorar, vou parar de chorar e tal. Então, assim, é como se o mundo parasse, sabe? E por que que eu me tornei essa pessoa, assim? Porque eu me permiti ser curada, sabe? De muitas coisas. Eu ainda vivo muitos processos disso, assim. Eu imagino. A gente vai viver a vida inteira, né? Vai aparecendo Processos. várias questões, a gente vai amadurecendo e vai aparecendo Mas várias outras eu coisas. acho que o mais legal, sabe, é você se movimentar, porque a Sim. gente não pode aceitar viver refém de amarguras da vida ou de É questões verdade. que te impede de ser liberto. Então, assim, hoje eu olho e falo, nossa, eu sou a mãe do Felipe e do Miguel. E eu faço orações para eles muito específicas, assim, desde que eles são pequenininhos, eu sempre vou no ouvidinho deles e falo, olha, a sua geração é uma geração nova e liberta. Sim. O que aconteceu até aqui não faz parte mais da sua história. Sim. Então, siga Isso é aí. muito forte. Eu falei, segue aí, ó. A sua história é uma nova história. Então, assim, acho que a gente, como mãe, a gente tem o poder, sabe? De fazer orações muito específicas pela vida dos nossos filhos, assim. E eu vejo um movimento sobre isso, sabe? Eu vejo eles entendem sobre isso. Aí quando a escola, ela fez um journal, assim, era como se fossem vários historiazinhas. E aí eles escreveram também um journal, assim, e eles falaram sobre mim. Então, aí era uma pergunta assim, o que que a sua mãe te ensina? A minha mãe me ensina que eu sempre tenho que respeitar o outro. A minha mãe me ensina a ser feliz. Coisas assim que você fala, nossa. Aí um deles falou, minha mãe, o que você mais gosta na sua mãe? Porque a minha mãe, ela brinca comigo. A minha mãe São coisas simples. E aí, A gente será não que... percebe. Não, e será que eu já brinquei com ele sempre? Não, sabe? Porque eu estava tão ocupada com tantas outras coisas. E vou te falar que não é bem nesse contexto. A gente ainda tem muitas questões ali. Tem o celular, a gente fica ali envolvido com aquilo, né, e tal. Mas hoje
eu faço tudo, assim, eu me movimento em tudo por eles, assim. E tem gente que fala: "Ah, eles vão crescer e vai te deixar, tá tudo bem". É o tempo que a gente É tem a com eles é missão, agora. é a missão. E eu É vejo que verdade. essa é a minha missão de vida, assim. E é isso, assim, eu quando as mulheres me perguntam, porque as mulheres sofrem muito, assim, quando elas não conseguem engravidar por alguns motivos, e eu conversei esses dias com uma moça que ela teve uma gestação, ela fez FIV e aí ela perdeu, e ela fez muitas orações pedindo a Deus milagres, assim, aí falei com ela: "Você já recebeu um milagre, você pediu uma gravidez, Deus te deu, mas talvez aquele filho não era para você". Mas Deus, ele tem um propósito em tudo, assim, e eu É vejo que, verdade. no meu caso, né, o meu propósito hoje, foi passar por isso tudo, para que hoje eu realmente pudesse ser mãe de 2 grandes homens. Essa é a minha missão de vida. Sim. Olha, você falou também no momento que você virou a louca da academia e que Uhum. tiveram algumas mães que viraram pra você e falaram que você não foi mãe. Nesse aspecto, hoje a gente vê muito, tipo assim, quando a gente tá no puerpério, a gente tá se acabando, a gente não se cuida, a gente não se olha. E acaba que as pessoas falam isso, que falta uma maternidade na gente. Aham. Como é que foi pra você lidar com isso e que conselho que você daria para as mães também que não se olham? Porque isso é uma falta de olhar também, porque a gente É, fica muito envolvido com o filho, a gente só tem olho pra criança e mais nada. é verdade. Olha, eu não julgo, sabe, assim, porque são processos acho que distintos mesmo, cada um tem sua Sim. história, né. E eu acho que é muito importante você viver o primeiro momento ali entendendo o que que é aquilo tudo. Só que Uhum. tem que passar, as coisas têm que passar na vida da gente, Sim. né. Então assim, e uma pessoa até falou isso comigo, assim: "Nossa, você se preparou para dar conta". É, e realmente, pra você dar conta de 2 filhos, né, então assim, eu naquela fase ali que eu estava academia, nã eles só eram pequenininhos, como que segura 2 bebês? É. Tinha que ter força para carregar, sabe, para baixar, para levantar e tal, para correr, para trabalhar, para dar conta de tudo. Então eu vejo essa parte aí como muito legal, assim, para que a gente se movimente também nesse lugar. E hoje eles já estão com 7 anos, né, então já está bem suave. Eu vejo que é tão necessário para mim, para minha saúde mental e para que eu proporcione esse ambiente na minha casa, que as mulheres precisam olhar para elas, elas precisam disso. E hoje não é sobre essa casquinha, né, porque Não. ela vai passar. Mas hoje eu olho para mim, eu fiz algumas desconstruções. Então assim, eu tinha 12 quilos a mais do que eu tô hoje. Então nesse tempo aí eu engordei, emagreci, eu engordei pouco na gestação, engordei 12 quilos, mas Uhum. depois eu engordei bastante, aí emagreci e fiquei numas fases assim. E hoje há uns 2 anos 1 ano e meio eu tô me mantendo, assim, nesse lugar. E eu acho que quando eu parei de colocar isso como uma condição vital, como se isso me movesse, as coisas vieram. Então, assim, eu me desconstruí dessa casca. "Ah, porque você tá magra, você tá mais feliz assim?" Não, não muda. Não Uhum. muda dentro da gente. É a Sim. questão da alma, né. Só que te favorece na saúde, no bem-estar, né, não vamos ser hipócritas, né, a gente se sente mais bonita, mas, né, a gente se sente melhor, isso te motiva, bem legal, acho que isso motiva demais. E aí eu era uma mulher muito loira, loirona, aquele cabelo loiro, e aí de repente eu tenho me visto e falo: "Não faz mais sentido, eu quero um cabelo mais natural, que seja mais meu, sem nenhuma amarra, nenhuma, sabe, muita Uhum. coisa assim". A menina dos cílios, eu não sou mais dos cílios, esse é o meus cílios, do jeito que Deus me deu, e aí nós vamos favorecendo com algumas coisas. A unha, aquela Sim, unhona de alguns gel. desapegos. Cara, eu tirei unha de gel, tirei aquele loirão, tirei os cílios, coisas que te escravizam, sabe, É assim. verdade. E aí você olha, eu me olho hoje, assim, eu falo: "E aí? Ai, eu acho que aquela menina lá, essa aqui tá mais bonitinha, tô gostando mais dessa aqui". E com muito menos peso, Uhum. sabe. Então,
É o conselho, assim, pra vida, né, gente? Eu acho que pra quem é mãe, pra quem não é mãe, não é porque você tem que ser magra, tem que ser assim ou assado, não tem um padrão, mas você tem que ter alegria de se olhar, né. Então, cuida aí dessa alma para esse corpo aqui entender também que tá tendo esse movimento. Então acho que é Sim, isso, assim, comigo, né. maravilhoso. É, amém, amém, amém. Polly, sobre o trabalho hoje, como é que você divide? Você trabalha na indústria farmacêutica, que eu imagino que deve ser fogo, né? É Vida fogo. puxada, que você viaja pra fora também, como é que é? Então, eu assim, gente, eu sou biomédica, né, me formei ali, estudei muito focada em infecção hospitalar, microbiologia, e aí um dado momento eu fui para a indústria. A vida no hospital era uma loucura, porque eu não tinha muito tempo, assim, para viver as rotinas com os meninos, assim, porque você fica imerso ali naquela vida no hospital. E quando eu fui para a indústria, apesar das viagens, você tem uma leveza, assim, com algumas coisas, assim. Uhum. O Às tempo é mais flexível? às vezes você consegue ali num horário, alguns dias que você está trabalhando em casa, você consegue almoçar ali em casa, né, e tal, coisas que eu não fazia, né, não fazia. Aí o dia da viagem, né, você tem as questões ali, você deixa a casa, você tem que ter uma rede de apoio, tudo muito alinhado para que não deixe a peteca não caia. Sim. E agora eu tô numa fase, gente, que esses meninos chegam lá em casa com 1 milhão de para casa. Eu falo que eu virei a louca do para casa. Meu Deus, eu falo: "Gente, eu não posso ficar na festa, tem para casa, eu não posso Eu não nada". posso ficar da festa que eu tenho para casa, é ótimo. Não, gente, não tem condição. Hoje mesmo eu tenho que comprar um negócio, porque senão Ai, vai dar ruim lá dói. em casa. E aí, assim, mas a indústria ela é muito interessante, assim, porque ela te proporciona, um mundo muito legal. Você conhece muita gente, você está muito imersa na ciência, né, então é muito alinhado aos propósitos da vida, né, eu trabalho num lugar com uma seriedade muito legal, tem uma visão global muito legal, assim, e contribuir, né, poder contribuir, assim, eu que sou profissional de saúde, poder contribuir com essa história é muito legal. Eu fiz, assim, eu tô 4 anos, eu fiz algumas coisas bem interessantes, assim, e aí você vê o retorno ali na vida de uma pessoa que precisa. Ai, que É ótimo. muito Isso é muito bom. Hoje eu tô gratificante. trabalhando, num foco de uma doença rara, assim, que é bem difícil mesmo. E eu vejo que alguns lugares mais inóspitos, assim, que você vai, né, alguns interiores, assim, as pessoas às vezes não têm informação, e são lugares que têm muitos pacientes, muitos potenciais, assim, a ser descobertos. E poder, né, fazer parte dessa contribuição é muito positivo, acho que vem de encontro com o que eu construí na minha história, né. Eu tive muita dificuldade para me formar, eu não vim de uma origem que fácil, né, que era fluido, assim. Então, eu estudei em escola pública e aí fui fazer minha universidade, assim, com muitos desafios na minha formação, mas eu encontrei pessoas nesse caminho que me ensinaram muito sobre propósito, né. Sim, E quem gosta da área da saúde, assim, eu acho que trabalha muito nesse foco, é pelo verdade. outro, né, desse cuidado com o outro. E eu vejo que o meu trabalho acaba, né, ele contribui aí nesse lugar. E aí quando eu vejo, assim, lá na minha casa, assim, com os meninos e tal, eh, apesar desses desafios da viagem e tal, eu acho que, a vida ficou muito boa com isso, assim, com eles, assim, também. Então a gente caminha ali nesse lugar, sabe. Eu falo: "Quando a mamãe tem que estar fora, quando a mamãe isso, vocês têm que contribuir, vocês não podem deixar de fazer", né. E aí tem meu marido que ajuda ali nesse contexto e a gente segue, assim. Ai, que Ai, ótimo. mas é uma fase engraçada, assim, porque eu tenho vontade de tudo com eles, fazer Sim, tudo com eles. Eu virei uma mãe que eu não imaginava. que bom, Polly, isso é É, muito bonito. é muito profundo, É. né, Polly, hoje que conselho que você deixaria para as mamães? para as mães. Ai, gente, eu acho que a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender, os nossos propósitos de vida. Por que que eu vim dessa família? Por que que eu nasci nessa casa? Por que que Deus me deu essa casa? O que que a gente realmente precisa para ser feliz?
E dentro disso tudo, sabe, quando é o que eu falei no início, falei em muitos momentos, a gente precisa, tratar as nossas questões, Sim. sejam vindas de outros tempos, de família, hereditariedade e tal, mas para que a gente tenha, essa leveza na vida. Cuide de si, eu acho que olhe para você mesma, Sim. saia com as amigas, vai tomar um café, vai sair, vai conversar com outras pessoas, faça terapia, gente. Façam terapia. Façam terapia, gente, porque eu fiz algumas linhas, assim, e aí eu cheguei na psicanálise e tô assim, falei: "Ai, como é que eu vivi sem?". Eu falo com a minha terapeuta, falo: "Nossa, foi Ai, demais". que tudo. E aí eu conversei com uma outra terapeuta esses dias e ela falou assim comigo: "Mãe de gêmeos é terapia dobrada". Porque você vive 2 histórias São no 2 mesmo não, e personalidades. no mesmo tempo de Uhum. vida. E você vai ter que lidar com aquilo, né, porque são bem diferentes, muita diferença. E você vai ter que lidar com aquilo tudo, assim, e fala: "Cara, como é que eu vou dar conta?", né, um quer uma coisa, outro quer outra, o outro é assim, o outro é assado. Então ela falou de terapia dupla, assim, É e verdade. realmente. Cuidem do corpo também, gente, como uma pessoa que às vezes vai ter alguém que vai te apoiar, às vezes não vai. Eu achei uma pessoa na minha história muito legal, a personal que eu treino com ela, ela treina só mulheres. E eu acho muito legal, porque ela deve ter uns 50 alunos, ela tem muita Nossa! aluna. Cara, ela tem menina que puxa a copar. E ela é uma mulher muito bonita e tal, mas ela tem uma sensibilidade de entender que às vezes você precisa ir lá e só tomar um café. E ela chama Sara, assim, a Sara ela tem muita sensibilidade, assim, nesse lugar da mulher. Porque às vezes você não quer, gente, carregar um peso. Você só quer olhar, que alguém te olhe, que alguém te escute, sabe, da sua história da vida na semana. Eu já tive num lugar que eu era bem burrinho de carga, assim, para carregar peso e tal. E aí ela me levou nisso com muita leveza. Eu lembro quando eu comecei, estava gordinha, eu falei: "Não é pelo corpo, tá? Só quero ter saúde". E ela fala assim hoje, olha, muito engraçado você naquela época, porque estava 12 quilos a mais, e ela falava: "Será que ela tá achando que é isso mesmo, gente, é só saúde?". Mas eu precisava movimentar essa parte, Sim, né, estética e tal. Então é muito bom a gente conectar com quem entende, as nossas dores, né, porque nem todo dia é bom, gente, nem todo dia é bom. Não existe vida plena todos os dias, né, é todo dia que é bom, verdade. tem dia que: "Ai, tô vontade de chorar, dá vontade de pular da ponte", você não tá dando conta, o menino chora, o menino tá doente, a noite toda você tá ali naquela luta, é muita demanda na sua vida, é trabalho, é tudo, né, casa, marido, nã-nã-nã. E aí você não tá dando conta mesmo não, mas aí gente tem que passar. Amanhã o dia vai ser melhor. E eu Um dia um passo vivo de cada vez. e eu vivo muito nesse propósito de vida, assim. E é um tempo que eu tenho vivido intensamente, as minhas questões com Deus. As minhas questões espirituais têm sido profundas para mim e têm sido muito reais. E eu vejo que eu me desconectei por um tempo, mas hoje eu me reconecto num lugar muito especial com Deus. E acho que isso então essa tríade aí, eu acho que ela faz a gente caminhar melhor na vida, assim, sabe. É o nosso tripé, né, É o que a nosso gente tripé, precisa, é uma base. gente. Olha, você trabalha hoje com saúde, tem esse propósito na área da saúde que é maravilhoso, mas em algum momento você virou paciente, como é que foi? Então, é até uma coisa interessante, porque hoje o pessoal tem feito biomedicina, né, tem muitos biomédicos indo aí para a área de estética e tal, e eu sempre me vi como uma profissional que cuida do doente. Eu sempre olhei para o doente, eu nunca olhei, assim, muito pra estética. E quando eu comecei ali olhando muito para o paciente, em um momento da minha vida eu tive um percalço, assim, passei um perrengão, tive uma infecção generalizada, uma sepsemia, Nossa, né, num caso bem desafiador, em 2017. E eu fiquei bem grave, assim, com essa infecção. E dentro desse fluxo aí, né, que a gente fala jornada ali do paciente, eu era ali do que fazia o exame, né, fazia o diagnóstico e estava no processo. De repente eu comecei a estava do outro ter lado.
febre, 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 dor, 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 nananã, e chego lá no pronto-socorro e aí ninguém sabia ao certo, até que realmente foi diagnosticada ali uma bactéria. E eu vejo que o que fez diferença nessa história foram as pessoas entenderem esse processo, acelerarem isso, né, de uma forma muito, muito positiva, para então eu receber o melhor tratamento, né, para aquela situação. E assim, depois eu falei muito disso, assim, na minha história dessa doença, às vezes contando, assim, artigos, publicações, mas na verdade a história era minha, né, porque eu podia falar que aquela jornada, aquele desfecho só foi bom porque alguém olhou por aquele desfecho, cumpriu aquilo da melhor forma, fez as melhores escolhas, e aí o paciente, né, sai bem. Então, como eu já tinha isso muito forte, mas como eu vivi isso muito na pele, eu falei: "Gente, é sobre isso". Depois eu vivi a FIV, né. Então, assim, eu sei o tanto que a ciência, ela move isso tudo, né, para dar certo, são muitos fatores que têm que estar alinhados, e aí quando você, né, vira mãe, tudo acontece de uma forma tão mágica, você fala: "Meu Deus, que bênção". Bênção poder contar, né, com essas pessoas que fazem isso de uma forma tão maravilhosa. Então quando eu saio do hospital e vou para a indústria, né, eu dava muitas aulas, assim, desse tema de sepsis, assim, no início da jornada, e eu falo: "Que bom poder contribuir nesse lugar", que é um lugar que eu estive, e as estatísticas falam, assim, que pa os pacientes vão que nesse perfil ali podem ir a óbito, assim, um percentual de quase 80%. Nossa, Então você pensa, você sai daquela estatística de morte, né, então, aí você fala: estava ali "Ai", nos 20%. aí você fala: "Ai, que vida que tem propósito, Sim, que legal poder fazer isso da forma como eu tenho feito", né. Hoje eu estou numa outra linha de doença, mas que segue o mesmo princípio. Então acho legal demais o pessoal que faz estética e eu sempre falo: "Gente, façam com muito cuidado, porque são muitas questões". Eu até fiz um curso de pós-graduação em estética nesse caminho, porque eu falei: "Vou lá ver", uhum, mas não fazia sentido para mim. Fechei aquela pós-graduação e eu queria realmente era poder contribuir com essa parte de saúde. sim. E aí eu sigo assim. Que lindo. É, muito É um muito propósito e tanto. propósito de vida, assim, É poder verdade. caminhar nesse lugar. Olha, eu acho que esse episódio nosso de hoje não fala só sobre maternidade, mas sobre a reconstrução da mulher que você é hoje. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Ai, obrigada a você, Carol, que legal você ter esse olhar agora. Eu acho que você vai inspirar muitas mulheres, assim, e que nossas histórias são reais, né, é a É nossa vida verdade. real, e que as pessoas se movimentem nesse lugar, porque a gente pode ser muito feliz sendo mãe ou não sendo mãe, mas viva o propósito, assim, da vida e se permitam, É né. verdade. Obrigada Muito por tudo. obrigada por tudo. Obrigada, adorei. Pessoal, esse foi o Inspira Mãe de hoje. Agradeço você que ficou até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, curta, comenta, compartilha. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Beijo!